senhores deputados, funcionários da Casa, população que visita o nosso plenário no dia de hoje. O nosso pronunciamento, deputado Bellarmino Lins, é para repercutir a carta de intenções que foi lançada ontem pelo governo federal, pela presidente Dilma, tendo em vista que é aquilo que foi feito ontem. Aquilo é meramente uma carta de intenções que faltou coragem para o governo federal batizar de PAC 4, já que o 1, 2 e o 3 não funcionou, e aí saíram com aquelas medidas tomadas ontem, aderiram às privatizações, e não me venham com essa conversa fiada de que não é privatização, é concessão. O neologismo pode ser feito da maneira que se quiser, mas aquilo é privatização. Do ponto de vista prático, aconteceu o seguinte, senhores deputados. Nós, ontem, podemos perceber que o Brasil esperou inutilmente durante 12 anos que uma política pública fosse implementada nesse país, do ponto de vista econômico, para que, ao final desses 12, 13 anos, se quedasse a realidade. E qual é a realidade? Exatamente aquilo que foi feito ontem, essas concessões, as privatizações. Se esse juízo tivesse sido no início do governo do nosso ex-presidente Lula em 2003, hoje estaria numa outra situação, deputado Davi Almeida. Infelizmente, nós tivemos que passar 13 anos de incompetência administrativa, de infortúnio econômico, de atrapalhadas na política desenvolvimentista do nosso país, para que aqueles arautos de coisa nenhuma chegassem à conclusão de que tinha que ser feito o que já estava sendo implementado desde o governo anterior, da época do presidente Fernando Henrique. A iniciativa privada, quando é incentivada, deputado Davi, e esse é um dos papéis mais importantes do Estado, ser o vetor desse desenvolvimento, quando a iniciativa privada é chamada para colaborar, ela sempre se diz presente. E todo esse gargalo logístico que nós vivemos hoje no Brasil, seja em relação a portos, aeroportos, ferrovias e rodovias, já poderia ter sido diminuído drasticamente se essas medidas que foram tomadas ontem tivessem sido tomadas no início do governo do nosso ex-presidente Lula, né? O nosso filósofo do ABC, né? Nosso Sócrates do ABC. Enfim, eu espero, deputado, e já explico, deputado Davi, Sócrates do ABC no sentido de que ele só sabe que nada sabe, né? Então, é por essa a minha afirmação. Mas eu acredito e quero ter esperança, até porque não faço parte do time do quanto pior melhor, de que agora a presidente Dilma consiga levar minimamente um pouco desse programa, dessa carta de intenções que ela lançou ontem, para frente, mas explicando para a população a realidade dos fatos, inclusive do ponto de vista numérico, deputado Orlando Cidade. Com muita pompa e circunstância, foi dito que esse programa será um programa de 198 bilhões e 900 milhões de reais. No entanto, deputado Bellarmino, se esqueceu de avisar para a população que neste governo, se der tudo certinho, se a organização acontecer, se o planejamento for colocado em prática, nós teremos desses 200 bilhões, quase 200 bilhões, alguma coisa em torno de 69, deputado Davi Almeida. O restante será para 2019, 2020, 2021, ou seja, estão querendo legislar
sobre uma situação que não lhes compete. Com certeza, em 2018, 2019, o Brasil já estará livre e liberto dessa chaga que se aboletou no Planalto Central há 13 anos atrás. Mas eu quero crer que, se minimamente for feito desse projeto, desse programa, dessa carta de intenção, o Brasil tem uma perspectiva razoável de sair dessa situação de comiseração econômica que nós estamos vivendo hoje. Cada dia mais funcionários do distrito, a mão de obra sendo dispensada, não só no Amazonas, mas no Brasil como um todo. Os empresários cada vez mais reticentes nos seus novos investimentos. Ninguém sente a segurança jurídica, econômica e política para fazer investimentos no país. Mas, nesse momento, só nos cabe acreditar que esse projeto, que esse programa possa realmente, deputado Orlando Cidade, fazer alguma diferença positiva para a nação brasileira. Porque, se nós não acreditarmos nisso, teremos que acreditar em que a gente, indelevelmente, estaremos caminhando para um buraco sem fim. E eu não quero crer nisso. Um governo que há 13 anos, deputados, não consegue dar um CNPJ para o CBA, um órgão importantíssimo para o nosso Estado, para o desenvolvimento da nossa região, e que, infelizmente, hoje está ficando, exatamente na data de hoje, sem nenhum contrato mais de mão de obra, nem com o FUCAP, nem com o SUFRAMA. E o governo federal, o governo do PT, do presidente Lula, da presidente Dilma. E não adianta ficar com esse sapateado de dizer que é o bloco dali, o governo é do PT. As pessoas que votaram, votaram lá, 13. Não consegue dar um CNPJ, deputado Luiz Castro. Pelo amor de Deus, 13 anos o CBA está me indicando, não recursos, um CNPJ para dizer que existe. E hoje, infelizmente, os contratos todos de parceria com a FUCAP e com a SUFRAMA estão terminando. Agora, no final de maio e no começo de junho, e ninguém sabe o que vai acontecer. As pessoas que estão lá desenvolvendo, os cientistas, os raros cérebros que nós temos lá dentro, tentando criar alguma possibilidade de geração de emprego e renda e de políticas públicas que possam suplantar o nosso Estado quando nós não tivermos mais a Zona Franca, estão indo embora. Porque o mundo não brinca, deputado Luiz Castro. Onde tem um cérebro liberado, algum país, algum Estado, alguma empresa vai lá e requisita. E os poucos que nós tínhamos aqui no CBA, hoje, a partir de hoje, estão sem a possibilidade de continuar o seu trabalho, porque o governo do PT, do presidente Lula e da presidente Dilma, não dá um CNPJ para o CBA. Era o que eu tinha para hoje, deputado Belarmino Lins. Muito obrigado.